Horizonte, trabalha com projetos imobiliários, conheceu a doutrina espírita muito jovem, ingressando no movimento espírita Machado de Pedro Leopoldo, fundou o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984, coordenando a publicação de vários livros. Em 2004, fundou a editora Vinha de Luz. Realiza palestras, seminários, congressos e lives pelo Brasil e pelo mundo sobre espiritismo. É um dos idealizadores do nosso Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Para o palco, eu convido ele, Geraldo Lemos Neto. Quanta emoção, né, gente? A gente fica com o coração aqui segurando, porque são tantas lembranças, cada um de vocês que já falaram, trazendo de volta o nosso Chico. E hoje nós estamos falando de Chico para encontrar Jesus, para que Jesus entre com sua mensagem dentro de nós. Nós estamos também falando em nome de toda a equipe da TV Saber Espiritismo de Belo Horizonte, da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Trazemos aí o abraço de todos que lá colaboram. Recentemente tivemos a desencarnação da nossa querida Babita Bárbara Valesca da Silva, grande amiga de Chico. A avó dela foi a parteira de Chico Xavier, já pensou? E ela nos deixou recentemente, então gostaria de dedicar a nossa participação a ela, trabalhadora lá da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo. Imagens que vão nos trazendo Chico à nossa vida. Olha essa, Bacelli, olha o médium de pés descalços, que maravilha, não é? Essa foto foi recuperada de um jornal do Rio de Janeiro, pelo nosso querido amigo João Marcos Veguelin, do Rio de Janeiro, um pesquisador, que finalmente descobre essa foto maravilhosa. Chico Xavier, ali meu tio-avô Zeca Machado, ao lado dele, ele psicografando descalço. Isso é um grande ensinamento para a gente. Essa marca, Chico Xavier, ficou eternamente gravada em nossos corações. Através dele, nós tivemos a presença de Emmanuel, a presença de centenas de espíritos que vieram nos informar que devíamos lembrar dos ensinamentos de Jesus de 20 séculos atrás, para nos amarmos como Jesus nos amou. Agora vamos falar do nosso tema, que é a reencarnação. A gente não vai fazer uma palestra técnica, porque basta cada um de nós estudar a obra de André Luiz, o caso de Segismundo, para aprender o processo da reencarnação. Mas é preciso que nós nos lembremos da obra de Kardec. No Livro dos Espíritos, conclusão 2, está lá: o Espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha os materialistas por adversários. Essa é uma realidade patente que nós todos temos que enfrentar. Na Revista Espírita de setembro de 1858, Kardec escreveu: com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Não é mais possível a dúvida referente à divindade, à existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade.
E mais avante, o grande seguidor de Kardec, ele havia conhecido Kardec ainda jovem, Leon Denis, na obra O Porquê da Vida, vai escrever: o princípio das reencarnações tudo aclara. Todos os problemas se resolvem, a ordem e a justiça surgem no universo. A vida toma um caráter mais nobre, mais elevado. Torna-se a conquista gradual, pelos nossos esforços amparados do alto, de um futuro sempre melhor. Sem dúvida nenhuma, a reencarnação é a grande chave. Numa mensagem que Emmanuel escreveu através de Chico, Jesus a porta, Kardec a chave. Kardec veio trazer esta chave gloriosa que abre as portas do nosso entendimento para o que realmente Jesus falava 2000 anos atrás. Nossa querida amiga, que eu digo amiga, mas ela foi uma mãe espiritual para mim, Dona Neneia Luoto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos e foi durante 60 anos amiga íntima de Chico Xavier, completava: Jesus à porta, Kardec à chave. Aliás, Jesus à porta, Kardec à chave, mas Chico é a fechadura dessa porta, né? Que nos indica tantas maravilhas e tantos conhecimentos que nos fazem completar o entendimento sobre o que Jesus falava e sobre o que Kardec nos trouxe. A sua vida mudou a nossa vida. Vocês já imaginaram, nós hoje, em pleno século XXI, sem Chico Xavier? Já imaginaram como seria a nossa vida se Chico Xavier não tivesse encarnado, estado entre nós, durante 92 anos de profícua existência, de renúncia, de abnegação constante em favor da revivescência do cristianismo redivivo pelas mãos dos Espíritos e pelo seu próprio esforço? Já imaginaram o que seria de nós sem essas mãos que receberam 548 livros até hoje publicados, sem dizer o que ainda se vai publicar, porque Chico era de uma fonte tão cristalina e tão constante de informações espirituais, que sempre nós estamos encontrando material inédito sobre ele, sobre psicografias dele. Em várias ocasiões, em várias épocas, em várias idades, ele não parou de trabalhar. 75 anos dedicou à tarefa de, trabalhando na mediunidade, trazer Jesus de novo para o coração do povo. Sobre a reencarnação, certa vez ele disse: novas folhas, novas flores na infinita bênção do recomeço. Isso é a reencarnação. É uma nova oportunidade, uma infinita bênção que todos nós aqui encarnados podemos dizer que recebemos e estamos usufruindo. Chico também tinha uma condição que nos encantava a todos: o bom humor, a alegria de viver, mesmo sofrendo, mesmo tendo decepções. Ele era um mestre em nos ensinar que valia a pena viver, que valia a pena superar todas as dores com um sorriso nos lábios e paz nos corações. Mas hoje nós estamos falando de reencarnação. E não tem como falarmos em reencarnação sem falarmos da mulher. Sem a mulher não seria possível a reencarnação. E vamos ver a obra de Chico Xavier destacando o papel das mulheres. Inegavelmente, Lívia, de há 2000 anos, é uma dessas mulheres que nós devemos reverenciar. Este quadro está
estava na casa de Chico Xavier quando ele morava em Uberaba e continua lá em quando ele morava em Pedro Leopoldo e continua lá conosco na casa de Chico de Pedro Leopoldo. Do livro Cartas do Coração, vamos ver o Espírito de Emmanuel dizendo: compreender a gloriosa missão da alma feminina no soerguimento da terra é apostolado fundamental do cristianismo renascente em nossa doutrina consoladora. É importante a gente ver isso, não é? A gente compreender a alma feminina, a importância da alma feminina na nossa própria vida. O espírito de Irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, descreveu sobre a reencarnação, sobre a nossa vida: a tua passagem na terra vale por generosa bolsa de estudo, de que amanhã regressarás para o ajuste de contas em tua esfera de origem. Todos nós teremos esse encontro com a consciência. Por mais que queiramos adiá-lo, vai chegar o nosso dia. E é preciso que nos preparemos para isso, não é? Então vamos estudando com Chico Xavier, com Emmanuel, com esses espíritos que vieram nos esclarecer e nos preparar para essa hora. Lá no livro, o Livro da Esperança, Emmanuel volta dizendo: és um espírito eterno em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio e teu bastão, teu vaso e tua veste, tua pena e teu buril, tua harpa e tua enxada. Abençoa, pois, o teu corpo e ampara-lhe as energias, para que ele te abençoe e te ampare no desempenho de tua própria missão. Valorizar o corpo que recebemos de nossos pais é fundamental. Gratidão para com os nossos pais é fundamental. Certa vez eu quis me ausentar de uma tarefa familiar que meu pai havia me convidado para profissionalmente fazer ao lado dele, porque eu já estava com responsabilidades no movimento espírita, já tinha iniciado a psicografia, já participava de reunião de desobsessão, ia regularmente ao Chico, e fui falar com o Chico achando que eu estava em grande vantagem, no sentido de negar a meu pai aquele convite. E eu passei uma bronca, levei uma bronca de Chico, gente. E ele olhou para mim muito sério e falou assim: o quê? Você negou a seu pai esse pedido? Sim, foi, Chico, por isso, por aquilo. Sim, mas escuta, me olhou de cima a baixo. Aquele olhar quase que radiográfico, né? Que te disseca a alma. Me olhando assim com esse senho cerrado. E me disse a seguinte frase: escuta aqui, meu filho, o que seria de você sem seu pai e sua mãe? Você não teria este corpo no qual você habita hoje. Então volta a Belo Horizonte, não precisa nem ficar aqui em Uberaba participando das reuniões. Voltem para Belo Horizonte agora, pede desculpas a seu pai e assume a tarefa junto dele. Então nós temos que reverenciar, sim, os nossos pais e mães, não é? Que nos fizeram e nos deram condições corporais de reencarnar na face da terra. E Chico nos ensinou isso. Este livro, que tivemos a alegria de publicar, são as primeiras psicografias de Chico. Algumas delas estão no caderno de anotações, no diário que ele começou a escrever com 14 anos de idade. Essa mensagem que está lá é de 1º de junho de 1930, sobre as crianças. Um belo poema assinado por ele, F. Xavier. Não vou falar o poema inteiro, mas vejam
a beleza, né? As crianças são flores delicadas que requerem cuidados e desvelos, anjos puros de amor, risonhos belos, açucenas de luz dessas estradas. São os lírios de pétalas nevadas, e na vida devemos bem dizê-los. Desviá-los do bem ou pervertê-los é tomar nossas mãos, é tornar nossas mãos amaldiçoadas. São emblemas de amor, de castidade, de inocência, pureza e piedade. São escrínios e encantos de luz. São diamantes do céu a lapidar, e na terra devemos-las guiar pelas sendas que levam a Jesus. Olha a responsabilidade dos pais com as crianças, levar os filhos a Jesus. Este outro livro tivemos a alegria de organizar na União Espírita Mineira, Fulgor no Entardecer. E nele, Alta de Souza vai dizer: sejam de berços dourados, venham de panos plebeus, toda criança que nasce é uma esperança de Deus. Lindo isso, né, gente? Nada como a figura de Maria com Jesus ao colo para nos lembrar essa beleza, essa esperança de Deus que nasce em cada criança, que nasce em cada gestação. Do livro Pensamento e Vida, vemos novamente Emmanuel nos ensinando: toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, compelindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo, olha aí, à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem contudo furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Cabe aos pais ler sempre este trecho, porque ele é muito fundamental na educação das crianças. Deixar que elas sejam, sim, alegres, livres para brincar, para expressar a sua inocência, mas sem descuidar de trazer a elas a noção do dever, sem descuidar de trazer a elas as verdadeiras noções de ética, de moral cristãs, porque são essas noções que formam o caráter. Agora, no livro Vida e Sexo, outra vez Emmanuel vai nos informar: de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Não existe outro instituto mais importante que a família. E no momento em que a família muitas vezes é desprezada pelas correntes materialistas do mundo, não deixa de ser muito importante neste momento lembrarmos o que as mãos de Chico Xavier nos trouxeram sobre esse assunto, né? A importância da família. Nesse mesmo livro, ele vai dizer: parceiro e parceira nos compromissos do lar precisam reaprender na escola do amor, reconhecendo que acima da conjunção corpórea, fácil de se concretizar, é imperioso que a dupla se case em espírito, sempre mais em espírito, dia por dia. O casamento não é uma conjunção carnal simplesmente. É preciso que ele se projete além para essa comunhão de espírito a espírito. E os casais têm que sentir isso no imo da alma, porque isso é que vale a pena. E Chico continua nos informando. Agora vamos ao Livro dos Espíritos, questão 701. Kardec soube muito bem questionar sobre este ponto,
A poligamia, não é? Aí já é a resposta dos espíritos superiores à questão que Allan Kardec propôs sobre a questão da infidelidade, da poligamia. E os espíritos superiores esclareceram: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E aí a gente vai aprender com Alta de Souza, também no livro Roseiral de Luz, que publicamos na União Espírita Mineira. O coração de quem ama é belo, simples e forte, astro que brilha na vida e reluz além da morte. E a gente vê isso, já viu isso centenas, milhares de vezes nas mensagens que Chico recebia, dos filhos para as mães, das filhas para os pais, esposos e esposas que se comunicaram através das mãos de Chico em Pedro Leopoldo, em Uberaba, reafirmando esse amor que transpõe os umbrais da morte. No ano passado, lá em Torres, no Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, lançamos o livro Sintonia, que foi organizado pelo Isaac Valério, de Juiz de Fora. E lá tem uma frase de Neio Lúcio. O livro se baseia em frases de Neio Lúcio, que Chico recebeu no culto do Evangelho no lar da família Joviano, lá na Fazenda Modelo, onde Chico Xavier trabalhava em Pedro Leopoldo. Numa dessas frases ele diz: o mérito da continuidade é sempre legítimo. Todos sabem iniciar, raros sabem persistir. Hoje em dia é muito comum, não é? As pessoas se casam e a menor tranquilidade, vamos dizer assim, contrariedade, já querem separar, já querem tomar outro rumo. E não tem a paciência de construir algo realmente duradouro. No livro Encontros no Tempo, Emmanuel vai dizer: a ordem é atestado de elevação. Então vamos pensar sobre isso, né? A ordem é um atestado de elevação. Em outras palavras, a desordem é um problema. Sempre traz confusão, sempre traz disputas inúteis. Porque o que vale a pena, de fato, é a ordem, a continuidade, é a persistência, é a perseverança, é a vontade de construir. E nós não podemos esquecer que para isso é necessário persistência. Dos livros de Neio Lúcio, desses que foram recebidos pelo Chico na Fazenda Modelo, no culto do Evangelho no lar da família Joviano, nós vamos ver aí o Sementeira de Luz, o Sementeira de Paz e o Colheita do Bem. Alguns trechos nós trouxemos para os amigos. No Sementeira de Luz: ser pai e mãe é partilhar dos poderes da divindade criadora. Veja só, uma beleza, não é? É uma condição especial que não podemos desprezar. Também no Sementeira de Luz: o lar é o cadinho sagrado em que todo o material inferior se transmuda em ouro puro de Deus. Então no momento do lar, com a criança crescendo, da infância à adolescência, da adolescência à juventude, que os pais têm condição de educar a criança para além da sua madureza, para que ela receba recursos morais, éticos e possa dar cabo da própria vida, da própria renovação. Também no Sementeira de Luz vamos ver essa outra frase: um pai carinhoso e bom pode fazer de uma casa um templo de paz e de justiça. Mas o coração maternal
esclarecido na sua missão, faz do lar um detalhe do próprio céu. Aí a prevalência do coração maternal, da mãe, que vocês todos que me precederam frisaram tão bem. Então, essa imagem linda, não é? Supostamente Jesus sendo auxiliado por José e Maria, nos traz bem essa noção. E Neio Lúcio completa: esse é o templo familiar que a sociedade humana conhecerá no grande porvir. Os corações irmanados no mesmo pensamento do bem, as aspirações centralizadas num idealismo único e o amor pontificando sempre nas menores circunstâncias da vida. Já imaginaram quando todos os lares, pais, mães e crianças viverem nesse clima de harmonia, como aqui previsto por Neio Lúcio pelas mãos de Chico Xavier, corações irmanados no mesmo pensamento do bem, aspirações centralizadas num idealismo único e, por fim, pontificando o amor sempre nas menores circunstâncias da vida. Isso já não é nem mundo regenerado, é mundo feliz. Quando as famílias viverem de fato isso, é um mundo feliz. E nós estamos na direção desse mundo feliz, ainda que custa nos acreditar que isso virá rápido, mas este é o projeto do Cristo. Este é o projeto do qual participou Francisco Cândido Xavier. Essa reencarnação mais gloriosa desse Espírito, mais recentemente agregada às nossas próprias histórias, mas que já em outras vidas já havia demonstrado isso, seja como o próprio Allan Kardec, seja como Jan Hus, seja como Francisco de Assis, seja como João Evangelista, como Platão, como sacerdote druida Allan Kardec. Esse é o projeto do qual este homem participa, e é este homem que nós estamos nos lembrando e homenageando hoje, não para mitificá-lo, como já foi dito aqui, mas para honrá-lo. Paulo de Tarso escreve aos Gálatas: dê honra a quem tem honra. E nós, espíritas cristãos, temos que dar honras a Chico Xavier, porque ele demonstrou na sua vida a honra que ele dava a essas figuras excelsas do Evangelho: Jesus de Nazaré, Maria Santíssima, José da Galileia e todos que participaram da festa do Evangelho. Agora o livro é Sementeira de Paz. Neio Lúcio escreve: a dedicação materna está cheia de dons divinatórios. Nós que temos mães, a gente sabe disso, né? Quantas vezes nossas mães se anteciparam aos nossos pequenos projetos, adivinhando o que vinha na nossa cabecinha, não é? E muitas vezes impedindo da gente fazer a coisa errada, não é? Esses dons divinatórios que realmente lhes capacitam. Essa imagem lindíssima de Maria de Nazaré orando nos remete a isso. Nós temos... Como? Essa imagem? É lindíssima, mas a gente pode fornecer aí gratuitamente, não tem problema. Nesse trecho aqui do Sementeira de Luz, o Neio Lúcio diz: sem o canteiro é impossível grande lavoura. Daí o valor imenso dos dons sagrados do Instituto Familiar. Veja bem, o Neio Lúcio compara o Instituto do Lar a um canteiro, onde se planta, onde se rega para no futuro colher. Onde a alma pode recolher as mais puras alegrias e as mais nobres aquisições para a vida eterna. Então não deixem passar essa fase da infância. A gente vê, infelizmente, muitos pais espíritas
dizendo isso, né? Eles frequentam as reuniões espíritas e quando a gente convida, tragam seus filhos para a evangelização infantil. Ah, não, os meninos são muito crianças. Quando eles fizerem 18 anos, eles terão a liberdade de escolher a religião que quiserem. Isso é um erro crasso, minha gente. Porque quando eles fizerem 18 anos, eles provavelmente já estarão perdidos nas armadilhas do materialismo. Quando já não estariam, às vezes, chafurdados nos vícios, nas drogas e até se encaminhando a suicídios e outras coisas piores. Então, o momento é o momento mesmo, desde o nascimento, até antes do nascimento. Cuidar da reencarnação do filho, desde a concepção, é obrigação dos pais. E Chico foi esse jardineiro, não é? Esse jardineiro da alma, que soube tão bem plantar para nós essas flores de harmonia, de beleza, de alegria, de bom ânimo, de persistência, de fé, de amor, de caridade. Chico foi o nosso jardineiro da alma, pai espiritual de todos nós, né, Bacelli, né, João Pedro, todos que amamos tanto essa figura extraordinária a qual estamos dando honra neste momento. Agora, outro trecho de Neio Lúcio. O altar doméstico é, sem dúvida, o maior receptáculo da luz divina. As lutas pequeninas das horas são júbilos para o espírito, como portadoras que são de mais brilho nos vasos do templo. Vamos valorizar a família, o momento familiar, porque isso é único em nossa jornada. Então vamos valorizar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos esposos, porque estamos a caminho do Cristo, mas para abraçar a tarefa do Cristo, nós temos que dar exemplos dentro de casa. Nós temos que aprender a amar dentro de casa, aprender a renunciar dentro de casa, aprender a exercer a paciência, o perdão dentro de casa, para depois nos sagrarmos às tarefas além do lar. Também no livro Sementeira de Paz. No lar cristão, o servidor é mais que uma pessoa habilitada ao trabalho. É o primeiro marco de continuação da família particular para a família humana. Olha aí. O traço de união entre a alma em missão doméstica e o mundo maior. Então, o lar e o trabalho social, o trabalho coletivo, o trabalho da mediunidade, o trabalho da circulação das mensagens do Cristo pelo Espiritismo cristão está intimamente associado. Não é possível dissociar uma coisa da outra. Outra palavra de Neio Lúcio. Quando um coração, um lar ou uma família delibera buscar mais amor e mais luz na espiritualidade superior, nessa mesma espiritualidade se formam elementos naturais de resposta adequada, não só com as possibilidades de serviço, mas também com expressões individuais de amor que coopera com alegria. Em outras palavras, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, não é? E isso aqui, Neio Lúcio está fazendo referência ao culto do Evangelho, que é a primeira tarefa de Jesus dentro do lar. Quando a família, organizadamente, vai reverenciar esses ensinamentos do Cristo dentro da sua unidade familiar. E elas estando em sintonia, pais e filhos, naquele ambiente doméstico, comentando os ensinamentos de Jesus, aprendendo com Jesus e o Espiritismo, a sua aplicação diária, essa família está sendo conduzida espiritualmente por seus mentores e seus guias para trabalhos externos que vão chegar. Não é à toa que aí nós vamos
em sequência ao culto do Evangelho no lar, ver os convites à fraternidade, à solidariedade pura, para que nós nos lancemos ao trabalho da caridade. Também em Sementeira de Paz, há muito trabalho por fazer no despertar da consciência juvenil, nas pessoas de todas as idades físicas, e não devemos fugir à colaboração fraternal. Interessante que aí, né, o Lúcio vai definir uma coisa: as consciências juvenis independem da idade, independe, porque nós podemos encontrar um idoso que tem uma consciência ainda juvenil, e às vezes uma criança que já é uma criança muito avançada espiritualmente. Então, trabalho dentro de casa, do lar, nós sempre teremos muitos. Mais uma palavra: quando a casa das abelhas é surpreendida pela entrada de substâncias que não se ajustam às suas finalidades, e aqui tem um alerta, não é? O elemento inesperado é envolvido em cera isolante. Há fenômenos sociais, domésticos e pessoais que exigem esse banho em cera do esquecimento construtivo. Olha que interessante essa imagem, né? Que Neio Lúcio nos traz, associando a vida comunitária das colmeias, e quando elas são agredidas do espaço de fora para dentro, como as abelhas vão lá e isolam o elemento invasor com a cera para que ele se imobilize e não afete o equilíbrio do conjunto. E aqui ele está fazendo a mesma alusão para que nós fiquemos em alerta contra esses elementos invasores de fora ao nosso equilíbrio familiar. O homem distraído do trabalho individual, mais um alerta, desvia-se inevitavelmente para o terreno baldio das ilusões. Ilusões que se estendem aos entes que lhes são mais queridos, cegando a assembleia familiar de mil modos, eclipsando-lhe a visão justa das situações e das coisas. Aqui, Neio Lúcio chamando a atenção dos homens, que muitas vezes se esquecem do lado espiritual. Os pais que estão muito mais preocupados em prover o lado material, em colocar comida à mesa, em trabalhar, em enriquecer, dar patrimônio aos filhos, esquecendo que o mais importante é patrimônio moral, é patrimônio ético, esquecendo os ensinamentos de Jesus. E quando vai acontecer desses pais acordarem, já é tarde demais, porque os filhos já caíram no materialismo aviltante. Então, muito cuidado com isso. Também, Neio Lúcio nos indica, precisamos combater de nosso lado o vírus das más informações e das interpretações infelizes, com o mesmo cuidado dentro do qual vocês defendem as árvores e os animais contra os vermes daninhos e contra os bernes. Então, muito cuidado com as informações, principalmente de cunho materialista. Por isso, Allan Kardec já tinha colocado na segunda parte da conclusão do Livro dos Espíritos, que o materialismo é o maior inimigo do espiritismo. E não por acaso vem do materialismo o maior ataque à doutrina espírita cristã. Agora do livro Reportagens de Além Túmulo, um livro dedicado, um dedicado servo do Evangelho, não é? Do livro Reportagens de Além Túmulo, vai escrever: crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germe dos imensos desastres humanos. E isso vai aí para quem trabalha nas ciências psicológicas atualmente, não é? Aquelas pessoas que acham que a criança pode tudo, deixa o menino fazer, deixa o menino se expressar,
não pode falar não, não pode corrigir. Isso aí é um grande engano, segundo a espiritualidade maior, através de Chico Xavier. Precisamos estar atentos a isso. Outro problema que já era endereçado pelo espírito de Neio Lúcio, que hoje é uma realidade inconteste em nossas universidades, onde o materialismo histórico graça, não é? Contaminando o pensamento dos nossos jovens. Olha o que o Neio Lúcio escreveu lá na década de 40, minha gente. Isso aqui é profético. Os círculos universitários da Terra não contribuem para que a mente juvenil se fortaleça no domínio da espiritualidade superior. O material didático é sempre antirreligioso, agravando-se a situação pela intolerância das autoridades dogmáticas que comumente dirigem o serviço escolar. Um grande alerta que Neio Lúcio nos deu a respeito da juventude universitária e daqueles que trabalham nas universidades. Voltando ao livro Sementeira de Paz, Jesus, através do Evangelho, há de ser a força positiva que nos oriente a marcha, ou então permaneceremos à mercê da perturbação e da inutilidade por vastíssimos séculos de vida neutra ou francamente improdutiva. Em outras palavras, sem Jesus nós vamos estacionar. Quando muito vamos estacionar, ter séculos de vida improdutiva. E não há outra saída para a nossa elevação espiritual, se não abraçarmos o ensinamento de Jesus. Agora do livro Colheita do Bem. Na terra, o lar é a coroa mais sublime para a consagração da vida. Consagrar é algo muito importante, gente. É algo que demonstra que nós devemos dar a Deus. Você consagra algo a Deus. Então os pais têm essa obrigação, não é? De consagrar os seus filhos a Deus. Isso é belíssimo. Se todos os pais, todas as mães fizessem isso nos lares, quando a criança chega, trazendo aquela alegria do nascimento, consagrando seus filhos a Deus, certamente o mundo seria um mundo melhor. Não teríamos tantas disputas inglórias como hoje. Essa imagem de José com Jesus menino e Maria nos encanta. A internet tem dessas coisas maravilhosas, né? Também do Colheita do Bem. Creiam que de todas as realizações humanas, o lar é sempre a mais sublime pela grandeza das bênçãos que o divino poder nele entesoura. Não há na terra algo mais sublime do que o lar. A própria família de Jesus demonstra isso, não é? Jesus, Maria e José. Aqui duas imagens também de inteligência artificial com Jesus no colo de José. Chico com uma criança, beijando uma criança lá em Uberaba. Olha que delícia. Essa frase ficou icônica de Chico Xavier, não é? Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Olha aí, o coração das mães é capaz disso, desses dons extraordinariamente divinatórios. Então, nossa homenagem a todas as mães, quando oram por seus filhos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Aprendemos isso com o nosso Chico. No Roseiral de Luz, editado pela União Espírita Mineira, na década de 80, vemos essa trova de Alta de Souza. Estudo as forças do amor e quanto mais me aprofundo, mais reconheço a família por bênção do amor no mundo. Também deste Roseiral de Luz, casos e casos da vida, quanta história temos visto, e a história mais viva e bela é a história de Jesus Cristo.
Não há outra história, né? Certa vez um jornalista perguntou ao Chico, estava sendo entrevistado por vários jornalistas: Chico, você que é espírita, trazendo mensagens do além, qual a notícia mais nova que você pode nos trazer? E ele respondeu: meu filho, a notícia mais nova que eu tenho é ainda aquela da boa nova de Jesus. É o Evangelho de Jesus, meu nego. Essa é a boa notícia, é a notícia mais nova. E continua sendo, não é? Não há nada que substitua Jesus em nossos corações. O Chico vai dizer isso. Aí de um livro do Bacelli, Chico Xavier, Só Mediunidade, vamos vê-lo dizendo: ensinam-nos os benfeitores espirituais que o espiritismo é sempre o mesmo, seja no Brasil ou fora dele. Entretanto, acentuam que os espíritas brasileiros receberam a tarefa particular de provar que o espiritismo é o próprio cristianismo, em sua feição clara e simples de volta à humanidade terrestre. Aí voltamos à primeira palavra do Bacelli na abertura do evento, não é? O espiritismo é o próprio Cristo, voltando de novo. E não é à toa que ele recebeu esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, revelando a mensagem e a missão do Brasil no concerto das nações, na qual Humberto de Campos transcreveu a fala de Jesus: na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho, ela estará antes de tudo ligada ao meu coração. Esse livro, que em sua primeira edição teve essas capas belíssimas, né? E mais recentemente esta. Não há na história, diz Chico Xavier, nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Por isso esse encontro é o encontro dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Outra frase de Chico: Jesus não é uma personalidade a ser adorada, e sim uma verdade a ser vivida. Sem ele, nós não vamos a lugar algum. Também do livro de Bacelli, Só Mediunidade. Olha, gente, devemos nos ligar mesmo só em Jesus, porque só Jesus não nos hipnotiza. Essa frase é de Chico, que Bacelli anotou. No Espiritismo, o único mestre é de fato Jesus. Agora uma preocupação porque há muitos no movimento espírita se desviando deste assunto, ou trazendo novidades que não podemos jamais aceitar. E ela naturalmente diz respeito ao aborto deliberado. Do livro Leis de Amor, que foi um livro de perguntas a Chico Xavier, que o Espírito de Emmanuel respondeu na Federação Espírita do Estado de São Paulo, foi indagado como é interpretado o aborto nos planos superiores da vida espiritual. E Emmanuel respondeu: o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Do livro Entrevistas, Chico Xavier, dessa feita, é quem responde: o aborto é um delito difícil de ser classificado, porque a vítima está absolutamente incapaz de operar a própria defesa. Em outra feita, no livro Orações de Chico Xavier, temos: na minha opinião, o aborto é pior do que o suicídio. Os praticantes de aborto no mundo espiritual estão em situação de maior sofrimento que os espíritos que, não raro, numa atitude de desespero, cometeram suicídio. Vejam bem, Chico era claro a esse respeito, nunca se omitiu de entrar nesse assunto. E eu não entendo porque muitos dos espíritas de hoje dizem o contrário.
né? Estão apoiando doutrinas materialistas, dizendo exatamente o contrário do que Kardec, Chico e Jesus disseram. No livro da doutora Marlene Nobre, Lições de Sabedoria, Chico Xavier, nos 25 anos da Folha Espírita, Chico também revelou: a legalização do aborto é uma calamidade. Se o Brasil aprová-lo, entrará num ciclo de guerras. Previsões proféticas de Chico Xavier que nós temos o dever de afastar, de lutar contra elas. Lembrando 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 12, Paulo de Tarso disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não permitirei que nada me domine. E Chico também trouxe trovas para esclarecer o assunto. Esta aqui no livro Retratos da Vida, do espírito de Cornélio Pires. Lili fez muitos abortos, desencarnou em Portela, quer nascer, pede socorro, mas o povo corre dela. Agora no livro Baú de Casos, o mesmo Cornélio Pires vai dizer: Emilota de Traíras fez abortos à vontade, reencarnada quer ter filhos, mas sofre de esterilidade. Antônio Xavier e Oliveira, no livro Praça da Amizade, vai escrever: é possível hajas praticado o aborto sem conhecer-lhe as consequências. Se acordaste para a responsabilidade quanto a isso, esforça-te para transformar o próprio arrependimento em socorro às crianças infelizes. O Espiritismo também não condena ninguém, nos mostra que sempre é dia de recomeçar, sempre é dia de trabalharmos no bem e refazermos os caminhos do amanhã. E esse aqui sou eu. E eu fico me imaginando, se minha mãe, na década de 60, achasse que o corpo era só dela, que ela tivesse total direito sobre o meu corpinho que estava se fazendo naquele momento, não é? Se ela achasse que ela tinha direito de me expulsar do próprio ventre, o quanto ela teria me impedido de viver. O quanto ela teria me impedido de conhecer a maravilhosa família Machado de Pedro Leopoldo, que amava tanto Chico Xavier, que havia conhecido tantos casos da mediunidade, da caridade, da bondade de Chico Xavier. Casos esses que me fizeram encantar-me por esse homem-luz, que me fizeram ter a vontade de conhecê-lo desde quando eu era criança. Se ela tivesse me expulsado do próprio ventre, eu não teria a chance de conhecer o Espiritismo cristão. E eu não teria a chance de ter conhecido Chico Xavier aqui na Terra, que para mim foi tudo nessa vida, nos 21 anos que tive em contato com ele. E certamente hoje eu estaria no mundo espiritual, numa fila quilométrica, procurando alguma mãe para que eu pudesse vir, mas já tinha perdido esse espaço aí dos últimos 62 anos em que estou aqui aprendendo tanto com Chico Xavier e com o Espiritismo que traz Jesus de novo aos nossos corações. Então, ao terminar a nossa exposição, quero fazer uma homenagem à minha mãe, Gilda, que me permitiu voltar à vida e me sentir em caminho para uma construção espiritual mais justa, mais feliz, mais fraterna, com Jesus no coração e Chico nos abençoando sempre, dia após dia, com amor e com carinho. Então dedicamos neste momento a nossa mãe Gilda, que desencarnou há 10 anos agora
no dia 15 de janeiro vai completar 10 anos, essa palestra e essa gratidão por ela ter me permitido voltar à vida. E ao Chico, nem preciso dizer, não é? A Jesus, a Chico Xavier e a todos que pude conhecer nessa maravilhosa trajetória espírita cristã de tanta gente boa que conheceu o Chico e com ele demonstrou tanta caridade, tanto amor, tanto estudo, tantas obras de renúncia, de luz, de paz, de construção espiritual, que são esses amigos maravilhosos, a maioria deles hoje residentes no mundo espiritual, aos quais homenageio de todo o nosso coração. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos guie hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, Geraldinho. Foi um prazer imenso ouvir suas palavras, conhecer um pouco mais de tudo que Chico colocou para nós, está à nossa disposição e que está ao alcance de todos. Aliás, gostaria de aproveitar mais uma vez